Muito bem, irmãos. Neste vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre missões em tempos de pandemia. Isso mesmo, missões em tempos de pandemia. Nós vamos fazer juntos agora uma reflexão em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, e observar as palavras do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, e através deste texto tirar algumas lições para as nossas vidas nos dias de hoje, especialmente diante da pandemia que vivemos do coronavírus. Então vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o 5, e aí nós vamos meditar então nesta passagem e tirar lições e aplicar para as nossas vidas. Neste texto, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, uma das coisas que essa pandemia, a consequência do coronavírus, tem trazido para nós, todas as questões envolvidas, o isolamento, nós temos aprendido algumas lições, especialmente a fazer aquilo que deveríamos fazer antes, com toda a naturalidade, que deveria ser algo normal para nós. Como, por exemplo, a higiene pessoal. Recentemente eu falei com os irmãos aqui numa conversa sobre este aspecto, a ter mais cuidado com a nossa higiene, a aproveitar melhor o nosso tempo, a ler mais, estudar mais, administrar melhor o tempo com a família, gastar menos o nosso dinheiro, os nossos recursos, administrar melhor aquilo que temos. E na vida cristã é a mesma coisa. Estas lições, estas situações se aplicam também à vida cristã. Por exemplo, nós temos aprendido aquilo que deveríamos fazer sempre, que é orar mais, ler mais a Bíblia, ler bons livros, estudar mais a palavra de Deus e a doutrina. Isso inclui também a obra missionária, missões e evangelismo pessoal. Estas duas áreas em especial têm sido ameaçadas pela realidade que nós vivemos, que é uma realidade inédita para a maioria de nós, especialmente devido à proibição dos cultos e reuniões públicas da igreja. Nós nunca passamos por isso, é a primeira vez, é tudo novo, é diferente, é difícil, é ruim. E estas duas áreas, mais do que as outras, são afetadas. Nós estamos acostumados a evangelizar usando a igreja, convidando pessoas, levando para ouvir o evangelho lá, e a realizar a obra missionária ali como igreja, tendo um culto missionário, um dia para ler as cartas, um dia para recolher a promessa de fé, e por aí vai. Então essas duas áreas têm sido muito afetadas pela crise, pelo vírus e pelo isolamento. Neste texto em questão que nós acabamos de ler, em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo ele conjura Timóteo a pregar o evangelho. Ou seja, ele ordena aquele jovem pastor que tinha algumas dificuldades, nós percebemos nas entrelinhas que ele era um pouco tímido, tinha alguns problemas na vida dele, que ele precisava de ânimo, de motivação, algumas dificuldades que o atrapalhavam na execução do ministério, mesmo com os seus dons, com os seus talentos, com o seu amor e sua fidelidade. Ele era um pastor fiel, dedicado, honrado. Mas como todos nós, ele tinha suas dificuldades. Então Paulo precisava dar uma injeção de ânimo nele de vez em quando. E aqui Paulo conjura Timóteo a pregar o evangelho. E ele dá essa ordem diante de Deus e de Jesus Cristo, que irá se manifestar em breve para julgar vivos e mortos e para instalar o seu reino. Paulo conjura Timóteo a pregar a palavra, a insistir nisso e a fazer a obra de evangelista, tendo oportunidade ou não.
E tudo que Paulo falou para Timóteo aqui é válido para nós. Se aplica a nós hoje que temos a missão, a grande comissão de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus a todo mundo, a toda a criatura. Então a lição para nós é muito simples, muito clara, evidente e não é nova. A lição que nós tiramos deste texto é que nós devemos pregar a palavra. Devemos pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa responsabilidade, é o nosso chamado, é a nossa missão, a nossa tarefa, isso em tempos de crise ou não. Nós devemos pregar a palavra, irmãos. Devemos pregar o evangelho. Isso não pode mudar. Isso não pode parar. E Paulo primeiro ele diz o porquê e depois ele diz como fazer isso e algumas questões assim. Então, primeiro, por que nós devemos pregar o evangelho? Inclusive em tempos de pandemia, de crise, de isolamento. Paulo diz porque a volta de Jesus é certa. E junto com a volta dele haverá o julgamento e a implantação do seu reino eterno. Nós devemos pregar a palavra justamente por causa da volta de Jesus, que é certa, e por causa do julgamento que isso vai trazer e a instalação do reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Isso está no versículo 1, vamos ler novamente, onde ele diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aí no começo do 2 ele diz: prega a palavra. A manifestação de Jesus, irmãos, é a sua volta iminente. Nós sabemos disso, nós aguardamos, é a nossa bendita esperança. É a volta do Senhor para arrebatar sua igreja, para reinar, para instalar o seu reino eterno. E saber que esta volta é uma certeza, é um fato, e que vai acontecer em breve, já é motivo mais do que suficiente para nós pregarmos o evangelho e não pararmos, não deixar nada atrapalhar. Infelizmente, crises como esta, às vezes nos atrapalham. Mesmo quando elas nos indicam que a volta de Cristo está ainda mais próxima de ocorrer. Então, é inevitável pensar na volta de Jesus, no fim dos tempos, nos julgamentos, na eternidade, quando passamos por situações assim. Eu tenho certeza que todos, direto ou indiretamente, uns mais, outros menos, pensaram nisso nesses dias, oraram sobre isso, foram buscar na palavra, conversar com o pastor, ler livros, assistir vídeos, porque a gente para pensar, estamos vivendo os últimos dias, Jesus vai voltar. Então saber da volta de Jesus deve ser a motivação para a gente pregar o evangelho e não parar. Era para Timóteo, é o que Paulo queria que Timóteo entendesse. Olha, diante de Deus e de Jesus Cristo que está voltando para julgar e reinar, prega a palavra. Paulo ele lembra Timóteo do julgamento que vai ocorrer na ocasião da volta de Cristo. Quando falamos da volta de Cristo, em todo o contexto escatológico, nós temos ali as ordens dos acontecimentos, nem tudo é ao mesmo tempo, mas nós aplicamos de modo geral a volta de Cristo, está tudo envolvido ali, o plano escatológico do Senhor. Quando Jesus voltar, todos seremos julgados, vivos e mortos, justos e injustos, salvos e perdidos. Por isso nós temos que pregar, irmãos. Nós, salvos, seremos julgados por Deus pelas nossas obras, pela nossa fidelidade, pelo nosso serviço, para receber os galardões ou não. E isso inclui a pregação do Evangelho, a obra missionária, obviamente. As demais pessoas, os perdidos, aqueles que infelizmente não conhecem Jesus, eles serão julgados por seu relacionamento com Cristo, pela decisão deles para com o Senhor Jesus, se rejeitaram ou não a mensagem da salvação, se creram em Cristo ou escolheram o pecado. Isso é muito sério mesmo. O reino de Deus, irmãos, se aproxima. Cada dia que passa e a cada crise que cai sobre o nosso mundo, nós vemos que o reino de Deus se aproxima, a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, julgar, resolver todas as coisas, implantar seu reino, o estado eterno, houver as ressurreições e tudo mais que nós cremos pela palavra que acontecerá no futuro, vai haver amor perfeito, paz, enfim vai ter a paz que tanto desejamos, almejamos, alegria e louvor eterno, vai ser tudo maravilhoso, perfeito e completo. Porém, não haverá mais evangelismo. Nós não vamos ter mais que evangelizar, não vai haver mais pessoas para a gente evangelizar, não haverá mais perdidos, não vai haver mais missões.
Não precisaremos mais enviar missionários, sustentar missionários e realizar esta obra sublime que é para agora, para o nosso tempo. Quando Jesus implantar seu reino eterno, não vai haver mais conversões, arrependimento. A hora disso acontecer é agora. Por causa do nosso Deus, da pessoa dele e do fato dele estar nos vendo e diante de nós, e do Filho dele que logo voltará para julgar e reinar, temos que pregar. Pregar a palavra. Pregar o Evangelho, com vírus ou sem vírus, com isolamento ou sem isolamento. Prega a palavra, porque Jesus está voltando. Então nós devemos pregar a palavra, primeiramente por causa disso, porque a volta de Jesus é certa, está próxima, e quando ele voltar vai julgar e implantar seu reino. Era o motivo para Timóteo e é para nós também. Nós devemos pregar a palavra, agora nós vamos ver como, que logo em seguida Paulo continua e ele vai falando para Timóteo como fazê-lo. E nós devemos pregar a palavra, o evangelho, com insistência. No versículo 2 ele diz, prega a palavra, insta. Então, pregar a palavra, não precisa de muita explicação, nós sabemos, é anunciar o evangelho. O que popularmente nós falamos de anunciar a Jesus, falar de Jesus. É pregar a mensagem do amor de Deus aos pecadores, do sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados, da sua morte ali, o seu sepultamento, a sua ressurreição e o fato de que Deus pode e quer salvar todo o pecador que se arrepender e crer no seu Filho. É a mensagem do Evangelho simples que toda pessoa e qualquer criança pode entender. Mas Paulo fala para Timóteo fazer isso com insistência. Essa palavra insta significa justamente insistir, ou persistir, suplicar, implorar, pedir com urgência, apertar, solicitar, clamar. Essa questão de insistir mesmo com as pessoas, creia em Cristo, creia em Cristo, creia em Cristo. A palavra grega, a palavra original que Paulo usou, dá a ideia da atitude de um soldado que está sempre pronto e preparado para a guerra. Tem a ver com vigilância também. O soldado está ali sempre pronto, ele não está dormindo no ponto, ele não está perdido, ele não está envolvido com outras coisas. Ou também de um guarda, um vigia que está sempre alerta para qualquer ataque inesperado. Ele está ali, mas ele está esperto. Se alguma coisa errada acontecer, ele está pronto. Essa deve ser a nossa atitude para com a pregação do Evangelho. Deve ser a atitude de todo e qualquer pregador do Evangelho. Devia ser a atitude de Timóteo como pastor. Deve ser a minha atitude e dos demais pastores, chamados por Deus e colocados no ministério. Deve ser a atitude de todo missionário que está pelo Brasil e pelo mundo com a missão de pregar a palavra. Mas mais do que isso, irmãos, deve ser a atitude de todo crente, de todo salvo, de pregar o Evangelho com insistência. Eu preciso dessa atitude, você também. Nas crises, nós precisamos insistir também com as pessoas, insistir na pregação do Evangelho. E enfatizar ainda mais a urgência de se crer nesta mensagem eterna e maravilhosa da salvação pela fé em Jesus Cristo. A mídia e os órgãos de saúde, nós temos percebido nesses dias, como eles insistem e enfatizam nos cuidados que devemos ter. Fique em casa, proteja a sua família, use máscaras, lave bem as mãos, troque as suas roupas, passe o álcool em gel, mantenha uma boa higiene, evite o contato físico, e enfatizam, repetem, insistem. Porque é algo urgente para a nossa saúde. Pessoas estão morrendo aqui no mundo por causa deste vírus e nós temos que cuidar, é importante. Porém, o cuidado com a alma é mais importante ainda. Se nós tivéssemos esta mesma insistência para com a pregação do Evangelho, nós levaríamos mais a mensagem aos perdidos, poderíamos ganhar mais almas para Cristo com a mensagem da salvação. Nós temos que insistir com a mensagem, com os cuidados com a alma, com a eternidade. Então nós devemos pregar o Evangelho, porque Jesus está voltando, e fazer isso com insistência. Nós devemos também pregar o Evangelho com boas atitudes e com a verdade. Continuando aqui no versículo 2, Paulo diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Eu vou pular aqui o oportuno, vou deixar para frente, porque eu quero falar dessa questão aqui, de exortar com toda longanimidade e doutrina. Eu já volto para outra questão. A ideia é que a gente tem que fazer isso, pregar com urgência, insistir, mas fazer isso com boa atitude.
e pregando apenas a verdade, a doutrina de Deus e nada inventado por nós, não os artifícios humanos. A longanimidade é a mesma coisa que paciência. Nós não podemos ficar impacientes, desesperados e fazer isso, querer forçar as pessoas, obrigar as pessoas. A nossa tarefa é levar a mensagem, pregar a mensagem. Paulo diz para Timóteo fazer tudo o que ele devia fazer como pastor e cristão. Pregar, corrigir, repreender, exortar. E algumas dessas tarefas são difíceis. Mas ele deveria fazer isso com longanimidade. Não adianta a gente pregar o evangelho e ficar bravo com as pessoas, se irar, ficar nervoso, xingar, brigar, ficar impaciente, ansioso, nervoso ou desesperado, porque isso não resolve nada. A Bíblia já diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E uma má atitude não vai salvar as pessoas. O que salva é o evangelho, é a obra do Espírito Santo no coração do pecador que ouve a palavra. Nossa tarefa é pregar. E devemos fazer com longanimidade. As pessoas estão desesperadas, estão com medo, estão aflitas, estão confusas, buscando um conforto, uma ajuda em tudo que é meio. Nós temos que ter paciência. As pessoas estão com medo de morrer, medo de ficar doente, medo de perder o emprego e muitas outras coisas que envolvem conflitos políticos. Então há muita aflição em nós como cristãos, temos que ter paciência. Temos que ser longânimo. Mesmo nos dias normais do mundo, já deve ser assim, quanto mais em dias de crise. Tenha paciência com os perdidos, tenha paciência com as pessoas que estão sofrendo, tenha paciência com os pecadores. E Paulo diz para fazer com toda longanimidade e doutrina. Nós temos uma tendência de querer inventar moda. Muitos pregadores têm feito isso e usado de artifícios humanos. E ao invés de pregar o evangelho, pregam doutrinas humanas. Ao invés de pregar a doutrina de Deus, pregam aquilo que está no coração deles, na cabeça deles, coisa de homens. Não adianta a gente pregar agora a autoajuda. Não adianta pregar agora a religião. Não podemos pregar nenhuma outra coisa a não ser a doutrina de Deus, o evangelho de Cristo. Pregar a palavra de Deus. Nós não precisamos inventar nada. Tudo que temos que pregar está aqui na palavra. E é isso que nós temos que pregar. O simples e puro evangelho, a doutrina de Deus. Pregue a palavra. Pregue o evangelho. Também tendo oportunidade ou não. Tendo oportunidade ou não. Aqui se aplica perfeitamente a esta realidade. Missões em tempo de pandemia. Evangelismo em tempo de pandemia. Ali ele diz, prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Isso vale para todas as épocas, para todos os tempos e todos os dias. E continua valendo agora com vírus, com quarentena, com isolamento. Como cristãos, amados, nós devemos pregar a palavra hoje e sempre, independente do que aconteça no mundo, independente do contexto em que vivamos. Sendo oportuno ou não, a gente tem que pregar. As pessoas querendo ou não ouvir, a gente tem que pregar. As pessoas gostando ou não, a gente tem que pregar. Sendo permitido ou não, nós temos que pregar. Olha que desafio. E um passo além, sendo conveniente ou não, nós temos que pregar. Às vezes ao pregarmos seremos inconvenientes, mas temos que pregar. Pregar o evangelho é a nossa missão, é a nossa vida. Então, às vezes, nós temos ótimas oportunidades para pregar o evangelho. Portas que Deus abre que são incríveis e nós não podemos desperdiçar. Eu penso em algumas específicas, por exemplo, se você está num lugar e uma pessoa diz assim, para tudo tem jeito, menos para a morte. Olha que oportunidade perfeita para pregar o evangelho. É só você se levantar e falar, não, tem sim. Eu sei uma solução para a morte. Todo mundo vai se assustar, vai se espantar. E aí você fala, é Jesus. Abre lá em João 11, eu cito de cor. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só, Jesus é a solução para a morte. Então é uma oportunidade. Ou alguém chega para você, olha, eu estou em depressão, estou querendo morrer, eu estou desesperado. Pronto, é uma porta aberta para trazer o consolo e falar de Jesus. Ou alguém convida, olha, vai lá em casa, faz um culto. Então, existem portas abertas. Mas na maioria do tempo, na maior parte do tempo, nós não vamos ter oportunidade alguma. E nós temos que criar as oportunidades. Nós temos que ser ousados, corajosos. Como aos olhos do mundo temos que ser doidos. E muitas vezes inconvenientes. As pessoas não vão gostar, as pessoas não gostam de ouvir o evangelho, não querem. Mas a gente tem que levar a mensagem. Claro, com educação, com paciência, com amor, com jeito.
mas temos que pregar. Né? A pregação do evangelho é inconveniente ao mundo, incomoda o mundo. E nós temos que fazer mesmo assim. Em isolamento, em quarentena, nós temos que continuar evangelizando. Continuar falando de Cristo, pregando o evangelho, entregando folhetos, dando bom testemunho, vivendo uma vida de santidade, e fazendo missões. Precisamos continuar buscando os perdidos e orando por eles e fazendo tudo o que pudermos para alcançá-los com o evangelho. Com o isolamento que estamos vivendo, as oportunidades diminuem bastante. Já são poucas e ainda diminuem. Especialmente devido ao fim dos cultos, né? Porque com os cultos e reuniões públicas, encontro de jovens, de homens, de mulheres, passeios da igreja, acampamentos e tudo que a gente faz, conferência, nós levamos visitantes, é uma oportunidade de levar alguém da família, um amigo, um conhecido, convidar pessoas na rua, e sempre aparece alguém ou outro, mas é agora que entra a criatividade, a ousadia e a decisão, a dedicação e a perseverança. Então, o que temos feito, eu e outros pastores, e a maioria, vamos usar mais a internet. É um recurso que temos, graças a Deus. Usar mais as redes sociais para o bem, para a glória de Deus, para missões e evangelismo. Continue entregando folhetos. A gente está saindo menos, mas tem que sair às vezes para comprar comida, para ir na farmácia, alguma coisa. Leve um folheto, entregue para as pessoas. Os poucos contatos sociais que tivermos, temos que aproveitar para dar bom testemunho e falar de Jesus. Podemos orar mais por isso, para Deus abrir os corações e dar a oportunidade de salvar as pessoas. Agir com sabedoria, estarmos sempre preparados, criar oportunidades, telefonar para as pessoas e falar de Cristo e fazer alguma coisa, compartilhar livros e e-books, ou oferecer mesmo livros físicos, impressos que a gente tem. Vídeos de pregações, as pessoas estão ouvindo bastante mensagens. Compartilhar vídeos de pregações. Ajudar os missionários e continuar mantendo a nossa promessa de fé, pois eles estão no campo e precisam do seu sustento. Então a gente tem que continuar fazendo essas coisas e ainda inventar mais. Nós pastores tivemos que nos reinventar de um dia para o outro. E eu digo que não foi fácil para mim em particular, e eu creio que para outros irmãos, a dificuldade de pregar para a câmera. Eu já disse e repito que eu prefiro muito mais pregar ao vivo, mas é o que a gente tem que reaprender. E reaprender a evangelizar. A mensagem é a mesma. Mudar os métodos, inventar novos métodos, usar a criatividade. Né? E Deus tem nos dado a inteligência para isso. Nós devemos pregar a palavra, pregar o evangelho também, conhecendo e entendendo o nosso mundo. Nos versos 3 e 4, Paulo diz assim, falando do mundo em que Timóteo vivia, em que ele vivia e o mundo que nós vivemos. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão até aqui. Aqui Paulo descreve um pouco o mundo, a nossa sociedade, as pessoas, e ele está dizendo, as pessoas não aceitam o evangelho, elas não gostam, não suportam a verdade, elas não querem, então elas dão um jeito de se cercarem de mestres, ou líderes religiosos, pregadores, professores, sábios, que vão fazer cócegas nos ouvidos deles, ou seja, agradar os seus ouvidos, falar coisas que eles gostam, mesmo que sejam mentirosas, absurdas, que trazem aquela anestesia, aquela falsa sensação de bem-estar. É isso que a religião faz. E como surgem pessoas fazendo isso nesses dias, né? Filósofos, médiuns, pessoas com ideias místicas e autoajuda e tantas outras coisas que não servem para nada, são mentiras só para enganar, são fábulas, fantasias e pior que contos de fadas, porque se oferecem como ajuda e não passam disso, mentiras. Esta é a realidade que nós encontramos todo o tempo, inclusive nesses dias de isolamento, pandemia, crise e quarentena. Nós temos que saber disso, irmãos, ter esta realidade em mente para não criarmos expectativas erradas. Saber o que vamos encontrar e estarmos preparados. Olha, eu vou pregar e as pessoas não gostam. Eu vou anunciar Jesus e as pessoas não querem. Eu vou anunciar a verdade de Deus e eles não suportam isso. Mas é o mundo que nós vivemos, é para essas pessoas que nós temos que pregar. Não podemos esperar nada diferente. Quando alguém der ouvidos e crer em Jesus, louvamos a Deus e agradecemos, porque é a obra soberana dele, é um milagre de Deus, a salvação de um pecador. Mas um detalhe importante aqui, dá para abrir um parêntese, que nós temos percebido aqui na região, em outros lugares também,
é que crises como estas que nós estamos vivendo, que trazem essa proximidade, a realidade da morte e um clima apocalíptico, um cenário apocalíptico, fazem algumas pessoas pelo menos pensar mais na morte, na eternidade e a se abrirem à verdade, a aceitarem até a mensagem do crente. Pode parecer uma brincadeira, mas é verdade. Alguns nessas vão falar, acho que Deus existe, acho que Jesus vai voltar, deixa eu ouvir aquele crente lá, aquele irmão. Então nessas oportunidades a gente vai e prega. A maioria das pessoas não querem saber, não gostam, não aceitam, não suportam. Mas Deus vai preparar os corações e a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Por último, amados, quero concluir a meditação neste texto, falando sobre missões em tempos de pandemia, entendendo que nós devemos pregar o Evangelho, pregar a palavra, cumprindo a nossa missão, custe o que custar. O versículo 5, que encerra o texto, Paulo diz para Timóteo: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós temos que pregar a palavra, cumprindo a nossa missão, custe o que custar. A nossa missão é pregar o Evangelho, é fundar igrejas, é falar de Jesus. E é trabalho de todo crente. Todo crente é um evangelista. É chamado a ser, deve ser. Tá bom? Não é só do pastor, do missionário, é de todo cristão, todo salvo. E nós vamos cumprir a nossa missão com sobriedade. Com sobriedade. Eu tenho pensado bastante neste tema, tenho pregado, estudado algumas mensagens que eu preguei recentemente, falei sobre isso. Nós não podemos nos embriagar. O contexto imediato, né, a palavra nos leva a pensar no álcool, nas bebidas alcoólicas, mas não é só isso. Obviamente que nós não vamos estar sãos para pregar o evangelho bêbados, então o crente não deve beber, não deve se embriagar para ter a condição de pregar com clareza e autoridade e sabedoria. Mas nós devemos ser sóbrios e não nos embriagarmos com as coisas deste mundo. Qualquer coisa que embriague, que tira a sobriedade. E nós vemos nesses dias de isolamento que muitas pessoas não estão sóbrias, porque elas se entregam a tantas coisas. Televisão, as séries, filmes, lives de cantores e música, é muita farra, é muita festa, é muita comilança, é jogos, é brincadeiras, é muito pecado, muita imoralidade, muita preguiça, muita depressão, muita maldade. Porque as pessoas ficam presas, ficam ali limitadas, então elas vão perdendo a sobriedade, se escravizando com essas coisas. Nós crentes temos que agir diferente e nos manter sóbrios e vigilantes mesmo em quarentena e em isolamento, para termos condições de pregar o Evangelho, cumprir a nossa missão. Então cuide com essas coisas que muitos estão caindo e achando bom. E nós temos que fazer isso apesar das aflições, cumprir a nossa missão, custe o que custar. Apesar das aflições. Paulo alerta Timóteo. Suporta as aflições. Porque ele sabia que pregar a palavra traria aflições. Então, por pregarmos o evangelho, especialmente agora em tempos de isolamento e pandemia, nós vamos sofrer. Ser xingados, ser criticados, ser acusados falsamente. Podemos ser multados em alguns casos. Depende, né? Tem famílias aí que fizeram um culto e foi multado. Alguma igreja que está fazendo algum trabalho e é multado, é questionado, né? Como um comércio que abre vai ser multado, a igreja também. Nós seremos perseguidos, maltratados, mal interpretados, que a gente quer o bem, quer a salvação, e vai falar, não ama as pessoas, não cuida, está passando o vírus para frente. Esta é a realidade, e nós podemos até ser infectados e mortos. Se precisar socorrer uma pessoa, levar a mensagem para um moribundo, uma pessoa à beira da morte, infectada com o vírus. Já pensou? Como negar o evangelho a uma pessoa dessa? E nós corremos o risco de sermos infectados e até mortos pelo corona. Esta é a realidade, irmãos, e a maioria dos nossos irmãos no mundo passa por isso. A maioria dos crentes pelo mundo passa, porque eles vivem em países onde há perseguição religiosa, onde não há liberdade religiosa. Então eles têm que se adaptar e viver isso dia após dia. E nós agora estamos sentindo um pouquinho na pele o que nossos irmãos passam em um grau muito maior. Diariamente eles continuam pregando a palavra fielmente. E muitos deles são presos, torturados e mortos.
Independente do que aconteça, de qualquer sofrimento e aflição, nós temos que cumprir nossa missão fielmente. Foi para isso que Deus nos salvou, foi para isso que Ele nos chamou. Foi assim que Jesus cumpriu sua missão, nosso Senhor. Foi fiel até a morte, e morte de cruz, por isso somos salvos. E agora devemos levar esta mensagem adiante, como Paulo fez, como Timóteo deveria fazer e nós devemos fazer. Eu termino dizendo o seguinte: nós não sabemos quanto tempo ainda durará esta crise. Em alguns lugares o isolamento está diminuindo, está havendo um relaxamento nas restrições, em outros está aumentando, em alguns continuam do mesmo jeito. Mas as consequências desta crise continuarão por muito tempo, muitos meses e provavelmente muitos anos, se não vierem outras em seguida. Nossa oração é para que tudo acabe o mais rápido possível, que Deus intervenha com sua graça e misericórdia, possamos logo voltar aos cultos, fazer nossas atividades evangelísticas, trabalhos missionários, viagens missionárias. Muitas foram canceladas aqui em Piuí, tivemos que cancelar alguns projetos, alguns trabalhos missionários. Mas enquanto a gente viver neste mundo, nós passaremos por crises e dificuldades, e a tendência é aumentar e aumentar. Mas nós devemos continuar pregando a palavra, evangelizando e fazendo missões. Não podemos parar. Mesmo com crises, mesmo com pandemias, isolamentos, mesmo com o coronavírus. Vamos pregar a palavra, irmãos. Vamos anunciar o evangelho. Vamos pregar a Cristo. Custe o que custar. Mesmo diante de qualquer coisa ruim que aconteça neste mundo, de qualquer circunstância que nos cerque, mesmo em pandemias, a nossa missão, a nossa tarefa é pregar a palavra, é pregar o evangelho. Vamos ser fiéis a esta nossa missão, não vamos desanimar, não vamos desistir. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos salvou. Vamos agir como Paulo queria que Timóteo agisse. Vamos agir como Cristo. Então, continue pregando a palavra, continue pregando o evangelho, continue fazendo missões para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude com a sua graça, seu amor e sua misericórdia. Um abraço a todos, Deus os abençoe.